Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marina Macedo, sou professora do IFPB, Instituto Federal da Paraíba, e hoje eu estou trazendo a segunda aula para vocês em relação à redação do Enem. É uma continuação dessa primeira aula que eu dei, então se você ainda não assistiu, corre lá para assistir e depois você volta aqui. Hoje nós vamos ver um pouquinho da redação mesmo, a gente vai pegar uma redação do Enem, nota 1000 do ano passado, 2019, e dentro desse texto nós vamos ver a tese, os argumentos, as estratégias argumentativas e a proposta de intervenção. Se você está um pouco perdido e não sabe do que eu estou falando, corre lá para a primeira aula, como eu já falei, porque nessa aula 1 é sobre isso que eu vou falar com vocês. A estrutura composicional do texto dissertativo argumentativo, que é o texto pedido no Enem. Então você tem que saber um pouquinho dessa estrutura para poder voltar aqui e ver comigo essa redação do Enem nota 1000, tá certo? Dentro dessa redação do Enem nota 1000, nós vamos acabar vendo também alguns mecanismos aí de coesão que são importantes. Então eu vou falar um pouquinho também sobre coesão, porque eu já percebi, né, nas redações que eu corrigi, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de perceber essa necessidade de conexão de um parágrafo para outro e assim por diante, tá? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos começar, nós vamos ler a redação juntos, nota 1000, de um aluno, né, como eu já falei, que fez essa prova em 2019, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor todos os componentes do texto dissertativo argumentativo, né, o que é que compõe esse texto, como eu falei na aula passada. Primeira coisa, gente, como eu já falei para vocês também na aula passada, o texto que é redigido em prosa, ele é feito de parágrafos e não em versos, né, como a gente viu, ele vai ter, na maioria das vezes, como ocorre no texto dissertativo argumentativo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, como o próprio nome já diz, introduzir, iniciar, você vai ter que iniciar aquele tema, que no caso do Enem já vai ser dado lá, né, na prova, já vai estar lá na prova. Então você vai ter que iniciar esse tema, esse assunto, geralmente, né, no caso do Enem, que é uma prova que você só pode fazer no máximo 30 linhas, no primeiro parágrafo você já inicia o seu assunto, o seu tema. Depois você vai vir com o chamado desenvolvimento. Desenvolvimento, como o nome já diz, você vai desenvolver o assunto que você iniciou na introdução. Então esse tema, esse assunto dado pelo Enem, ele vai ser desenvolvido nos próximos parágrafos. Dentro do Enem, o desenvolvimento tem que conter, logicamente, os argumentos, né? Que dentro de um texto dissertativo argumentativo são, de certa forma, o que a gente poderia chamar de o desenvolvimento principal que você vai ter que fazer, justamente porque são os argumentos que vão convencer o seu leitor. Juntamente aos argumentos, vão vir ali coladinhos as estratégias argumentativas, que vão dar mais credibilidade ao seu texto. E aí, na conclusão, como o próprio nome já diz, conclusão é para você concluir, para você finalizar o texto, você vai vir no Enem com a proposta de intervenção e também você vai finalizar as suas ideias. Vejam aí comigo, gente, na tela, o texto inteiro do aluno Augusto Scapini, de 17 anos, que é justamente o aluno, nós vamos ver a redação desse aluno hoje. Então vejam comigo aí, nós temos aí a introdução, ele utiliza um parágrafo, como eu falei, e vocês vão ver juntamente comigo que ele introduz o tema aí. Logo depois vai vir o desenvolvimento, que vai ser feito em 2 parágrafos, e a conclusão, por fim. Volta aqui um pouquinho para mim. Gente, a questão dos argumentos é importante dizer uma coisa. Geralmente, quando a gente vê um texto bem fechadinho, geralmente no Enem a gente vai ver 2 argumentos. 2 argumentos vão ser lançados e 2 parágrafos serão feitos para isso. Então, cada argumento vai ser desenvolvido em um parágrafo. Isso não impede você de lançar 3 argumentos, por exemplo. O que acontece é, às vezes, os alunos lançam 4, 5 argumentos bons, entretanto, eles não desenvolvem, vocês não desenvolvem esses argumentos. Isso é um problema. Você não pode lançar um argumento e não falar sobre ele, não desenvolver, não tentar trazer uma estratégia argumentativa, de repente um argumento de autoridade, uma pesquisa, né? Dados estatísticos que comprovem essa sua argumentação. Quando você não traz, gente, mais informações, quando você não explica o seu argumento, fica difícil de você convencer o seu leitor. Então, geralmente, quando a gente utiliza 2 parágrafos para o desenvolvimento, o ideal seria que
você colocasse um argumento em cada um. Ah, professora, é obrigatório? Não. Se você lançar 4 argumentos, desenvolva os 4 argumentos. O problema é que em poucas linhas não é possível fazer isso, tá? Por isso que eu estou dando essa dica de 2 argumentos, um para cada parágrafo, certo? Mas vamos seguir e vamos ler agora juntos esse texto dissertativo argumentativo. O tema 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Os temas do Enem nunca são polêmicos, eles sempre são realmente retirados aí do dia a dia dos alunos. Esse tema não foi ruim, foi um tema bom, a maioria dos alunos gostou e vamos ver essa ótima redação do aluno Augusto. Vamos ver como é que ele começa, gente, esse parágrafo. Leiam comigo. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Vamos parar um pouquinho aí. Gente, Aristóteles, quando ele já inicia aqui com Aristóteles, que é um filósofo renomado, um filósofo muito conhecido, ele já está lançando aqui o que nós chamamos de estratégia argumentativa. As estratégias argumentativas, elas dão credibilidade ao seu texto. Elas fundamentam as suas ideias. Quando ele traz aqui um filósofo, gente, de cara, ele já passa a ideia de que ele sabe do assunto, de que ele lê, de que ele conhece aquilo que ele está falando. Percebam, voltem comigo. Ele diz que Aristóteles defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. A gente pode pensar, e como é que isso vai ser ligado ao cinema? Como é que esse menino vai ligar o cinema a essa história de Aristóteles? Vamos ver aí no desenvolvimento do texto. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Voltem para mim rapidinho. Vejam que aqui ele já citou novamente as ideias do filósofo de Aristóteles e ele já lançou aqui a cultura. Sem a cultura e a sabedoria, nada separaria nós humanos dos animais. Quando ele fala na cultura, gente, nós já estamos um pouco mais próximos do cinema, que é o tema em questão. Então ele está introduzindo de maneira gradativa o tema. Vamos continuar. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema. Então veja que aqui ele já introduz o tema, entre aspas, ele já falou do cinema. Então ele está chegando à questão da democratização do cinema. Desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. Voltando para mim, veja que ele falou um pouquinho da história do cinema. Ele sabia, inclusive, quando o cinema foi criado, né? A importância do cinema e quando ele foi criado. Então ele está introduzindo aqui um dado histórico que também dá mais credibilidade ao texto dele. E aí, aos poucos, ele vai nos levando para o tema principal, que vem agora em seguida. Vejam aí comigo. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Então vejam comigo que aqui foi o ponto em que ele chegou na questão da democratização do cinema e que, na verdade, ele está dizendo que há fatores no Brasil que impedem essa democratização. Então vejam que aqui ele já está se posicionando, dizendo que o acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Isso aqui já é o ponto de vista dele em relação a esse tema. Porque geralmente o Enem você tem como se posicionar, dizer se você concorda ou não com uma determinada coisa. Então aqui ele já está dizendo que não há democratização nesse sentido. Logo depois, gente, aí em roxinho, voltem comigo, ele diz: centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Então aqui, gente, ele está dizendo que os cinemas, o acesso ao cinema ele ainda é elitizado, então ele ainda é para a elite mesmo, e também que isso causa essa insuficiência intelectual presente na sociedade, porque parte da sociedade não tem acesso a esses cinemas. Então, gente, nós já temos aqui, inclusive, os argumentos do aluno. Eles já estão na introdução.
Ah, professor, isso pode acontecer? Pode acontecer. Muitas vezes você já lança os argumentos ali, mostrando para o seu leitor a sua ideia central, a sua tese, você já lança os seus argumentos, e aí depois você vai desenvolver, né, na parte que nós já falamos, que é justamente o desenvolvimento das suas ideias, do que está ali na introdução. Então tá bem perfeitinho esse primeiro parágrafo, ele já lançou o tema, ele já lançou a tese dele, o ponto de vista dele, justamente dizendo que não há essa democratização, e ele já diz o porquê, ele já lança os argumentos, né, porque o cinema, o acesso ao cinema ainda é elitizado, e por causa disso, muitos da sociedade não chegam a ter conhecimento, né, e ficam aí numa certa ignorância por não ter acesso ao cinema como outras pessoas. Então ele lança essa insuficiência intelectual também como segundo argumento. E aí ele vai desenvolver isso nos próximos parágrafos. E aí no final, gente, ele ainda dá a entender a intervenção que é necessária, aquilo que ele vai dar lá no último parágrafo como conclusão, como proposta de intervenção, ele já diz aqui, ó, com isso faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Ele não diz qual é a proposta de intervenção, ele simplesmente diz que é necessária essa intervenção. E aí, agora que a gente já viu esse primeiro parágrafo, eu quero que vocês observem comigo uma questão muito importante que vocês precisam, gente, pelo amor de Deus, lidar no texto de vocês, que é a questão da coesão. Primeiro, gente, o que é coesão textual? Leiam comigo. São os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. A ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Então, voltando para mim, quando a gente tem um texto, o texto é o que a gente chama de um todo coeso e um todo coerente. Suas ideias têm que ser coerentes. Por exemplo, se ele lançou esses argumentos, se ele disse, gente, no texto que não há esse acesso igualitário no Brasil em relação ao cinema, então ele não pode, na metade do texto, de repente dizer que há acesso, que os pobres têm acesso, assim como os ricos têm acesso, porque ele vai se contradizer e isso não é coerente. E a questão da coesão é a questão da ligação, da conexão, da amarração entre parágrafos, um parágrafo para outro, um período para outro, uma oração para outra. Então, muitas vezes, gente, quando vocês estão escrevendo, o primeiro parágrafo ele não está conectado com o segundo, que não está conectado com o terceiro e assim por diante. É a mesma coisa nas orações. Então vejam aí, nesse primeiro parágrafo da introdução, como o aluno constrói essa coesão. Vejam comigo, gente, o que está de verdinho aí é responsável pela coesão desse texto também, certo? Não grifei tudo, mas vamos ver lá. Vejam que desse primeiro período, desses dois primeiros períodos para o terceiro, ele diz, nesse contexto, quando ele usa nesse contexto, gente, de toda forma ele está fazendo uma ligação com o que foi dito anteriormente. Essas ligações é que dão coesão ao texto. A gente também chama todas essas conexões de operadores argumentativos, que não vem ao caso aqui para não atrapalhar vocês, mas só dizendo como informação. Então, ó, nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, ou seja, nesse contexto do que eu estou falando, né, em relação ao que eu estou falando, então ele está dando aí, ó, ele está conectando um período ao outro, certo? Vamos ver depois. Ele está falando aí a ideia, ó, e aí ele diz, no entanto, ainda há diversos obstáculos. Então, quando ele usa no entanto, aqui a gente tem uma ideia, por exemplo, de oposição. Então, ele dá uma ideia e diz, no entanto, né, mas, entretanto. Então, essas conexões, olha, uma conexão que dá a ideia de oposição, é que vão fazendo com que a gente entenda o que ele quer dizer e com que essas ideias, elas criem essa coesão e essa lógica que é necessária dentro do texto. Por último, também, vejam aí, ó, com isso faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema. Então, com isso, ele também está fazendo uma ligação. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Vocês não podem fazer um período e outro como se eles fossem coisas que não tem nada a ver. Quando a gente faz o texto, tudo está conectado, tudo tem que estar muito amarrado.
Então vocês precisam estudar um pouco sobre operadores argumentativos, vocês precisam estudar um pouco sobre essas conexões, como você pode conectar uma parte à outra, conexões de oposição, de adição, de conclusão e assim por diante. Mas vamos continuar no texto agora. Isso aqui é uma informação importante, estou colocando a coesão, gente, para que vocês não esqueçam, porque isso é muito importante, inclusive é cobrado, tem uma competência lá, uma parte da nota tem a ver com a parte de coesão do texto. Aí vamos para o segundo parágrafo, que é o parágrafo onde ele inicia o desenvolvimento, ele vai desenvolver as ideias que ele começou lá no primeiro. Vejam aí comigo. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Vamos parar aí. Aqui ele já trouxe novamente uma estratégia argumentativa. Ele trouxe aí a Constituição Federal, que é o documento que rege as leis do nosso país. Eu falei para vocês lá na primeira aula como é importante citar a Constituição Federal. A Constituição Federal, gente, é o que rege as nossas leis. E ele está dizendo aqui que a Constituição Federal, ela assegura que todos os cidadãos tenham acesso à cultura. E dentro da cultura existe o cinema também. Então ele traz essa voz da Constituição Federal, que seria uma voz, digamos assim, maior, que traz credibilidade ao texto, para depois ele dizer que isso não acontece aqui. Veja comigo. Porém, e aí nós temos já, gente, um elemento de conexão, de coesão, um operador argumentativo de oposição. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Então vejam aqui comigo, quando ele vem com essa ideia de oposição, ele já diz que, diferente do que a Constituição Federal propõe, promete, isso não acontece. Por quê? Porque ele diz que os cinemas são elitizados, inclusive por estarem em shopping centers, por exemplo. E aí ele diz que é inquestionável que há uma segregação das camadas mais pobres em relação a esse acesso. Então, gente, vejam que ele já tinha lançado esse argumento ali na primeira. Ele já tinha dito que esse acesso não chegava às camadas mais pobres porque havia uma elitização. E aqui ele diz que há uma segregação e que as camadas mais pobres elas não têm acesso ao cinema. Ele está confirmando, ele está reafirmando o que ele disse lá, só que agora ele traz a Constituição Federal que fortalece esse argumento. E aí ele continua. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Então, gente, vejam comigo, ele já traz outro argumento de autoridade para embasar e para dar mais credibilidade, para fundamentar, tornar mais forte essa ideia que ele está falando. Ele já traz aqui esse sociólogo Gessé Souza. Então, isso faz com que a gente vá acreditando no que o aluno diz, porque a gente pensa, não, ele tem conhecimento, ele inicia lá com ideias de Aristóteles, do filósofo, ele traz a Constituição Federal e agora ele já traz um sociólogo com a ideia de autocidadania, né, que denuncia justamente essa situação de vulnerabilidade social dos pobres. Então veja que tudo isso, gente, só está tornando o argumento dele ainda mais forte. É isso que vocês têm que fazer, por isso que vocês têm que ler bastante. E sociólogos, filósofos ou documentos oficiais como a Constituição Federal são realmente documentos importantes para vocês lerem, né? São bibliografias, na verdade, importantes para vocês lerem, justamente porque vão poder embasar muita coisa, gente. E aí no final, o que é que ele faz, gente? Ele faz o que a gente chama de tópico frasal. Tudo que ele falou ali naquele parágrafo, ele faz um resuminho da ideia. Ele diz: fica claro então que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Então vejam, gente, ele já está dizendo aqui a ideia dele. O primeiro parágrafo já fundamentou essa ideia perfeitamente, essa ideia central de que esse acesso
né, essa democratização do acesso ao cinema no Brasil não acontece, certo? Então ele já fundamentou lindamente esse primeiro parágrafo, mas esse primeiro parágrafo não, esse segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Certo? Então, pessoal, antes da gente ir para esse segundo parágrafo, nós vamos para a parte 2 desse vídeo, certo? Para que ele não fique muito longo, inclusive na hora de baixar mesmo o vídeo, que dificulta bastante. Então, procurem a parte 2 do vídeo, onde a gente continua o segundo parágrafo de desenvolvimento desse texto, ok? Espero que tenha ajudado vocês essa primeira aula também, mas corram lá para a segunda parte, tá? Um beijo, até daqui a pouco!